Consegue me ouvir? Ok. Vamos dar início, então, ao painel 2, Crime Ambiental em Territórios Protegidos e Indígenas. Então, tenho o prazer de receber aqui os nossos painelistas, Júlio Barbosa de Aquino, César Luiz da Silva Guimarães, Rosa Lemos Sá e General Ricardo Augusto Ferreira e Costa Neves. Para dar início a esse painel, eu acho que é importante que nós façamos uma reflexão sobre a importância dos territórios protegidos, tanto, por um lado, para salvaguardar os direitos e os modos de vida das populações que habitam esses territórios, mas também, por outro lado, como territórios fundamentais para garantir a preservação ambiental e também a segurança climática e o alcance das nossas metas climáticas, que hoje, das quais dependem a nossa sobrevivência em última instância. Então, considerando esse contexto, eu gostaria de conceder... Mudou o canal de novo. Mudou aqui o canal, gente. Aparece para nós... Volto ao 2. Por favor, sintonizem no canal 2. Então, considerando esse contexto de importância fundamental desses territórios, tanto para a sobrevivência e manutenção dos saberes e dos modos de vida dessas populações, e, por outro lado, a importância em meio a um contexto de crise socioambiental e crise climática, eu gostaria de conceder aos nossos painelistas de 5 a 7 minutos iniciais, para que vocês façam uma breve apresentação, que será seguida por algumas rodadas de perguntas. Então, senhor Júlio, por favor, fique à vontade. Bom dia. Eu sou Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Eu sou morador do estado do Acre. Também eu sou extrativista, morador de uma reserva extrativista, chamada Reserva Extrativista Chico Mendes, lá no município de Chapuri, no Acre também. Bom, para mim é um prazer estar mais uma vez nessa conferência. Estive na primeira, fui convidado pelo nosso presidente Raul. Estou aqui na segunda também, fazendo esse mesmo debate sobre esse tema, que é um tema muito importante. E é curioso, porque agora nós vamos estar discutindo os crimes ambientais em territórios protegidos e áreas indígenas. Então, só em ter a palavra territórios protegidos não deveria estar acontecendo crime, né? Porque a palavra está dizendo que são territórios protegidos. Infelizmente e lamentavelmente, nós vivemos nesse dilema de constantemente estar convivendo com crimes das mais diversas naturezas possíveis. Antes nós tínhamos o crime da grilagem, o crime da exploração ilegal de madeira, do garimpo, mas hoje nós temos também uma outra atividade criminosa para explorar madeira, para causar incêndio, como tem acontecido agora nesses últimos tempos, com o desmatamento, mas é também organizado do ponto de vista de ser um espaço onde os traficantes, os narcotraficantes utilizam por se sentir muito confortável pelo tamanho geográfico de um território desse, e eles começam a se utilizar e causando danos muito graves e insegurança muito séria à nossa população. Por outro lado, nós temos uma população extremamente vulnerável do ponto de vista de acesso a políticas públicas que de fato possa trazer mais dignidade a esse povo, e essa vulnerabilidade traz com que essa população muitas vezes se submeta a ser instrumento de fortalecer e de proteger esse tipo de crime dentro dos nossos territórios. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que ou se unimos todos em defesa não só de um território protegido, porque eu entendo que um território protegido não é apenas proteger a minha reserva extrativista, proteger o meu território indígena, mas eu entendo como território protegido em proteger a Amazônia. Eu acho que esse que é o grande desafio que nós temos pela frente. Então, eu queria fazer a minha conversa nesse início, colocando da nossa preocupação como uma instituição hoje, que tem representação em todos os 9 estados da Amazônia brasileira.
nós temos mais de 60 reservas extrativistas criadas, nós temos mais de 20 milhões de hectares de terra, floresta e águas que nós entendemos do nosso ponto de vista, pela nossa lógica, que são territórios protegidos por essa população, mas carecendo de muito mais apoio, de fortalecer muito mais a estratégia para que essa proteção possa de fato trazer segurança e dignidade para a nossa população. Perfeito, Júlio. Muitíssimo obrigada pelas suas contribuições iniciais. Eu gostaria de passar a palavra agora para a senhora Rosa Lemos Sá, que é secretária-geral da FUNBio. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, por estar aqui, por participar desse excelente painel. Minha experiência profissional muito voltada para a proteção da biodiversidade e das comunidades locais. Como secretária-geral do FUNBio, nós já apoiamos mais de 450 unidades de conservação. Atualmente, o FUNBio apoia 270 unidades de conservação entre áreas em todos os biomas florestais, em todos os biomas brasileiros e ainda marinho costeiro. São 200 milhões de hectares de áreas protegidas que a gente apoia, mais 91 terras indígenas que somam 30 milhões de hectares. Então, o universo desse apoio não só nacional, mas tem uma dimensão territorial enorme. Nós estamos falando de mais de 230 milhões de hectares em todo o Brasil. E o apoio do FUNBio vem justamente para a consolidação dessas unidades. O plano de manejo para projetos de geração de renda para as comunidades que moram em reservas extrativistas e em reservas de desenvolvimento sustentável, para planos de vida dos territórios indígenas com geração de produção sustentável, geração de renda. E é justamente como o Júlio falou, é essa consolidação dessas unidades que mantém a sua integridade, porque a população que ali está é que faz com que a floresta continue em pé. Eles utilizam, sim, dos recursos naturais, mas de forma sustentável e dentro da legalidade, e evitam invasões, né? Esse apoio, além de apoiar as comunidades, apoia os órgãos gestores, tanto o ICMBio como os órgãos, as secretarias estaduais de meio ambiente, a terem recursos para fazerem a fiscalização, para fazer o comando e controle, para fazer o monitoramento. A população precisa de ter apoio para os conselhos gestores, onde eles sentam e participam. Então, o apoio do FUNBio vem muito a calhar, muito dentro dessa ideia de evitar a ilegalidade de entrar nessas unidades. Um dos maiores programas que nós temos apoia 120 unidades de conservação nos 9 estados brasileiros, tanto federais quanto estaduais, de proteção integral e de uso sustentável, que somam 62 milhões de hectares, vem sendo apoiado há 22 anos, é um apoio contínuo há 22 anos e ainda vai continuar até 2039, ou seja, ainda tem mais 15 anos de apoio garantido. E quando se comparam essas unidades apoiadas por esse programa com unidades que não têm esse apoio, que infelizmente não estão dentro do programa, o grau de invasão e de desmatamento é impressionante. As unidades do ARPA, que é o Áreas Protegidas da Amazônia, tem pouquíssimo desmatamento, enquanto as áreas que não têm esse apoio para a gestão da unidade e para apoio a comunidades são muito mais afetadas por atividades ilegais, principalmente o desmatamento. Então, é importantíssimo consolidar esses territórios, tanto aqueles com comunidades tradicionais, populações indígenas, mas também aqueles que são os parques nacionais, que precisam de um apoio das comunidades locais e no entorno do parque, para que valorizem essas áreas e entendam a importância dessas áreas. Muitas vezes, em parques, principalmente onde há vegetação, a comunidade do entorno é beneficiada, por apoiar as atividades de turismo dentro. Isso faz com que elas também se sintam donas, porque nós todos
somos donos dessas áreas. É um patrimônio brasileiro. Mas tem pela cultura. Não sei o que eu perdi aqui, mas dizendo que são importantíssimos não só para a biodiversidade, mas também para a diversidade étnica e cultural do nosso país. Na Amazônia nem se fala a importância, né, para que evite o famoso tipping point. Nós ouvimos ontem que já estamos num 1,5 graus, e se essas florestas não forem protegidas, não se mantiverem de pé, não só o Brasil, mas o mundo vai ter uma dificuldade muito grande daqui para frente com esses eventos extremos que a gente tem já percebido nos últimos anos, né? Então, reforço aqui a importância da consolidação do investimento nessas áreas. É um investimento muito pequeno comparado com o retorno que ela traz, e isso é fundamental para que a gente mantenha essas áreas em pé e as comunidades protegendo e tendo uma qualidade de vida digna para que eles queiram continuar lá dentro. Se nossas áreas não tiverem recursos de proteção e de geração de renda, a gente vai perder as populações jovens que vão acabar saindo para as cidades. Então, é muito importante esse investimento. Obrigada. Muitíssimo obrigada, senhora Rosa. Gostaria agora de passar a palavra para o general Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, que é general do Exército do Comando Militar da Amazônia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria deixar muito claro a minha satisfação de participar dessa conferência, em especial desse painel, e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Comando Militar da Amazônia, dentro desse contexto de proteção da Amazônia e proteção aos povos originários, os povos quilombolas, etc. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Comando Militar da Amazônia. O Comando Militar da Amazônia, ele é responsável pela Amazônia Ocidental, ou seja, o Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Só isso já significa 25% do território nacional. 7 milhões de pessoas ali, embora seja 25% do território nacional, 3% da população. Então, nós, no CMA, somos responsáveis por quase 10 mil quilômetros de fronteira. Só para a gente fazer uma comparaçãozinha, a fronteira entre os Estados Unidos e o México tem 3.100 quilômetros. Então, só no Comando Militar da Amazônia são quase 10 mil quilômetros de fronteira. Somos em 20 mil homens e mulheres e estamos dispostos em 63 quartéis ao longo de toda a Amazônia Ocidental. Desse pessoal nosso, nós temos 9 mil desdobrado na fronteira, na faixa de fronteira. Então, mostrando que é um comando militar dedicado realmente à nossa atividade na fronteira. Essa capilaridade que as Forças Armadas, especificamente o Comando Militar da Amazônia, tem na Amazônia, nos confere uma propriedade muito específica de ter uma excelente condição de fazer um diagnóstico das circunstâncias que ocorrem ao longo das nossas fronteiras e na nossa Amazônia, incluindo aí o tema do nosso painel, né, que são os crimes ambientais em territórios protegidos e indígenas. Nós temos a Amazônia, eu gosto de dizer que a Amazônia está na moda. O Brasil fala da Amazônia, o mundo fala da Amazônia. Então, é uma realidade inescapável. Quando se fala em mudanças climáticas, transição energética, minerais estratégicos para essa transição energética, a Amazônia faz parte deste menu de ideias. Mas nós temos também muitos desafios que afetam a nossa Amazônia. Então, eu vou começar com os desafios e depois a gente fala alguma coisa como enfrentar esses desafios. O primeiro que eu vejo como um grande fator de dificuldade é a não existência de uma política nacional para a Amazônia. O que nós brasileiros, o que o Estado brasileiro, o que a população brasileira quer ou precisa da Amazônia. Nós estamos falando numa área de dimensões continentais, com grandes problemas de infraestrutura, dificuldades logísticas que impedem a atuação mais eficaz e eficiente dos órgãos estatais.
E, além disso, nós temos anomia estatal, em dois aspectos. Um é a dificuldade de atuação dos órgãos federais, do Estado brasileiro estar presente. E a outra é também relacionada à anomia estatal, que se refere a poucas ou insuficientes ações ou iniciativas para provimento de serviços sociais para a nossa população. Se a gente raciocinar na Amazônia como um todo, nós somos 30 milhões de pessoas que merecemos ter essas oportunidades e os serviços sociais. Então, essa falta de oportunidade econômica também facilita a cooptação das populações para o crime organizado, para as atividades que depredam o meio ambiente, que não favorecem o apoio aos povos originários. E aí eu falo de um verdadeiro ecossistema do crime. Quando as organizações criminosas subiram do sul e sudeste para as nossas fronteiras na Amazônia, eles deixaram até de ser só uma organização criminal nacional. Nós estamos falando de crimes transnacionais, ou seja, organizações criminosas na faixa de fronteira com ligações com as organizações criminosas do outro lado da fronteira, fazendo um ciclo terrível de violência, destruição de meio ambiente, etc. E nós estamos falando ainda também de uma fronteira extremamente porosa, de difícil acesso, e no nosso entorno nós temos países que são grandes produtores de cocaína, o que complica ainda mais a nossa situação. Outro aspecto interessante é a inexistência de um arcabouço legal para a exploração sustentável da imensa riqueza mineral que nós temos e da biodiversidade. Tudo, obviamente, dentro desse contexto de preservação ambiental. Outro aspecto que nós nos ressentimos muito é também a pouca atividade de ciência, de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação na nossa área. Então, não bastasse nós termos pouca população, nós temos esse grande déficit que é a falta de ciência, tecnologia e informação. Já mencionou. Uma posição de pressão sobre as áreas protegidas e terras indígenas. Então, dentro dessa primeira participação, mostrar essas características do Comando Militar da Amazônia e alguns desafios que nós enfrentamos na nossa região. Muitíssimo obrigada, General Costa Neves. Agora, ainda em meio a essa primeira rodada de apresentações, eu gostaria de passar a palavra para o César Guimarães, que é analista ambiental e superintendente do IBAMA. Primeiramente, muito bom dia a todos. Gostaria de ressaltar que é uma grande honra pessoal estar aqui, principalmente porque eu estou representando o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Estou aqui na qualidade de representante do Dr. Rodrigo Agostinho, que gostaria de estar aqui presente, mas infelizmente final de ano, principalmente com todos esses problemas que nós vivemos, ambientais que nós vivemos no país, ele não foi possível estar presente e solicitou que eu substituísse. Bom, como a temática é na área mineral, mas eu gostaria de inicialmente anunciar os números PRODES que foram liberados ontem, e para nós foi uma grande alegria, né? Primeiro que os números PRODES do ano passado, nós tivemos uma redução de 50% nos números do desmatamento com relação ao ano de 2022, uma redução já de 52% no estado de Rondônia, que é o estado em que eu sou superintendente. No ano passado foram números muito significativos, pois tínhamos uma curta tendência para que o desmatamento ele crescesse em números absurdos, já havíamos atingido os maiores números dos últimos 15 anos. E, no entanto, a redução do desmatamento no ano passado já foi um grande indicativo que a virada de chave, principalmente a entrada do IBAMA em campo, né, para fazer o que ele já não fazia já há quase 7 anos,
depois desse último ciclo. Foram retomadas as operações estratégicas no sentido de redução desse desmatamento. E sabíamos que estávamos trabalhando com números de aumento de desmatamento histórico. E, obviamente, essa redução foi muito significativa e foi muito importante. Mas, para esse ano, nós tínhamos um medo. Falando, nossa, agora nós vamos brigar contra os nossos próprios números. Já reduzimos 50%, agora os números são nossos para reduzir. E ontem saiu o PRODES, o desmatamento na Amazônia foi reduzido em 30,5%. Então, mais uma vez, tivemos uma grande redução desse número de desmatamento. E o meu estado, em que eu estou como superintendente em Rondônia, teve uma redução de 62,5%. Esse é um grande número para nós, significa muito, porque denota o trabalho que foi feito não só apenas pelos servidores do IBAMA, mas aqui eu tenho outro grande parceiro, né, o general Costa Neves e o general Diógenes, que está lá em Rondônia, que são, assim como o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Instituto Chico Mendes, né, hoje todas as instituições federais elas estão anoréxicas, e o IBAMA de Rondônia não é diferente. Nós já tínhamos 400 servidores do ano de 2008 a 2012, hoje nós temos 70, né, mas refletindo o que acontece também no IBAMA Nacional. O IBAMA já teve 3 mil servidores, hoje o IBAMA tem cerca de 1.500 servidores, mas essa união, essa junção, essa conjunção de forças, né, entre as forças de segurança e as forças de defesa ambiental, ela foi fundamental, né, para a redução de tudo isso. Eu não sei se nós vamos ter condições de fazer a projeção. Sim? Estão tentando. Eu vou trazer uma série histórica aqui do PRODES, mas todos vocês podem ter acesso no link do Terra Brasilis, né, onde nós temos a análise da série histórica e a gente ia tentar mostrar para vocês que os números do desmatamento vinham na curva de desmatamento, uma tendência de desmatamento de aumento absurdo. E, obviamente, que a retomada, né, inclusive orçamentária, né, do IBAMA, no sentido de viabilizar todas as suas... Ótimo. Apareceu aqui a apresentação. Então, a curva do desmatamento, ela está entrando, né, agora, por força, a alcançar números históricos, que foi o ano de 2012, né, onde nós tivemos o menor índice de desmatamento, na ordem de 4.200 quilômetros quadrados, ainda é óbvio, é um número muito grande, mas frente ao que nós tivemos no ano de 2022, nós tínhamos um desmatamento de 13 mil quilômetros quadrados. Bom, mas gostaria, como a temática é a proteção das terras indígenas, o IBAMA, ao longo de todo esse tempo, principalmente, né, na nossa missão principal, sempre foi a proteção de toda essa área, né? Essa área pequenininha, né? Como o grande general Constantino falou, é 25% do território nacional, mas essas são as nossas áreas protegidas, né, que nós temos em todo o Brasil, e hoje faz parte da área de proteção dentro do IBAMA. Foi criado dentro do IBAMA no ano passado, né, uma área de divisão de fiscalização das terras indígenas, o que a princípio era o papel fundamental da FUNAI, o escopo era da FUNAI, a tutela era do Ministério Público Federal e o braço armado era a Polícia Federal. Mas, obviamente, a Polícia Federal, por exemplo, ela tem um papel, às vezes, que se confunde muito e é uma batalha, é uma guerra, né, que conta, inclusive, muito com o apoio do Exército Brasileiro, que é o tráfico de drogas, né, numa fronteira absurda, extremamente porosa, como o nosso general Costa Neves pontuou, e isso acaba tomando muitos esforços, e o IBAMA acabou de entrar nessa área, na área de divisão, uma divisão específica para fazer a fiscalização e a proteção das terras indígenas. Pode passar, por favor? Claro que quando nós falamos nas áreas protegidas, esse normalmente é o cenário que nós temos, né, dentro da Amazônia. Um grande mar verde, como nos tempos lá nos idos dos anos 70, era o famoso inferno verde, mas não é isso, é o paraíso verde, na verdade, né? É uma área belíssima, uma área que, na verdade, sustenta toda essa população
não só dos nossos estados, mas do nosso país e, obviamente, desse nosso planeta, né? Ou seja, o papel biológico, o papel ambiental que a floresta amazônica presta, ele é imensurável. E a gente, infelizmente, como Platão, né, dizia, né, a gente normalmente só dá muito valor naquilo que a gente deseja. E a gente só deseja quando não tem. E quando a gente tem isso de forma gratuita, principalmente, né, nós costumamos não dar valor, como a água, como o ar. Hoje, por exemplo, no jornal aqui do Pará, eu vi pela manhã que tinha o pessoal já reclamando da fumaça. Talvez quando não existia a fumaça, o ar que estava se respirando, isso não aquilatava, não se dava muito valor. E a gente não está pregando para convertido, na verdade a intenção não é essa, embora isso seja uma conferência ambientalista dentro do ambiente mais rico do mundo que existe, que é a Amazônia, mas a gente não quer pregar para convertido. Mas só existe, assim como os evangélicos pontuam muito bem, só existem duas formas de conversão, ou pela dor, né, ou pelo amor. Muitos que estão aqui têm amor nessa terra, mas talvez essas pessoas que nós precisamos convencer, talvez só venham pela dor. E quando nós falamos no setor mineral, por exemplo, eu fiquei muito feliz e preocupado ao mesmo tempo no painel, por exemplo, que nos antecedeu, o painel 1, que era o painel basicamente da parte econômica, onde estavam aqui o presidente da Febraban, o diretor CEO do Banco do Brasil, o Joaquim Levy, que já foi ministro, né, da Economia, ou seja, e todos eles trouxeram um mantra que eu espero que se reflita em realidade, a sustentabilidade, porque não adianta ter dinheiro e não ter ar, não ter onde aplicar, não ter o que fazer, não ter o que comer, e é isso, é uma questão muito mais de sobrevivência do que qualquer outra coisa. Pode passar, por favor, o próximo slide. E essa é uma dura realidade que nós temos, inclusive, dentro das áreas indígenas hoje, dentro de grande parte das unidades de conservação. Isso, essa imagem, né, que é uma imagem devastadora, isso é o garimpo, esse é o produto do garimpo. O produto do garimpo, ele se traduz no ouro do garimpeiro, o ouro no bolso do garimpeiro, que vai virar dinheiro no bolso do garimpeiro, meia dúzia de pessoas, quando se comparado a toda a comunidade, que na maior parte das vezes cerca essas unidades de conservação, e esse é o buraco que é deixado para nós. Essa grande distinção que a gente precisa fazer entre mineração e garimpo. A mineração, e ontem foi o senhor, que é o segundo diretor do IBRAM, ele colocou um ponto que eu achei muito interessante, que ele falou, mineração é um investimento de longo prazo. Eu concordo, mineração realmente é um investimento de longo prazo. Mas garimpo não. Garimpo é crime, é usurpação. É um investimento de curtíssimo prazo e tem que ser feito rápido, porque a polícia está vindo atrás. E esse é o produto principal. Ele polui as nossas águas com o mercúrio, vai poluir todos os peixes, toda a fonte de alimentação, toda a fonte de água, de toda a comunidade, de todo um estado, de toda uma área. Vai levar o ouro embora, normalmente por contrabando ou descaminho, e vai deixar esse buraco para ser consertado. E quem é que conserta? Somos nós, é o nosso bolso. A mineração é outro pacto. E aí alguém falou, não, a gente precisa relaxar um pouco as normas de licenciamento. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer ela apertar cada vez mais. Porque as regras de licenciamento é quando a gente senta para pactuar. É quando a gente senta para falar, olha, você quer minerar? Ok, tem ouro aqui? Tem, o ouro é tanto, tem tantos por cento de ouro, aqui tem uma jazida para 200 anos de exploração, isso vai dar tantas toneladas de ouro, ok, tá. E aí, você vai fazer aquele buraco, você vai resolver aquilo tudo, você vai resolver a sua vida, você vai extrair esse seu ouro, vai ganhar seu dinheiro, tá, e depois? Não, o garimpo falou, depois eu vou embora, vou procurar outro lugar, essa é a visão do garimpo. A mineração não, você falou, opa, peraí. Então, depois que você tirar todo o seu ouro, depois que você tirar todo o seu minério, depois que você tirar todo o seu sustento, você tem que consertar, meu irmão. Aí você vai recuperar a área. Óbvio, claro, evidente que a floresta não vai voltar vistosa, mas ela vai iniciar o processo de recuperação. E são esses pactos, é essa documentação, é essa combinação que é feita, que depois a gente tem de quem cobrar. A empresa tal, a empresa consolidada, a empresa que tem capital, a empresa que tem como responder
e obrigar a cumprir aquele pacto que foi feito logo no início do licenciamento. E é no começo. As coisas são combinadas, é no começo, não é depois. Não é afrouxar que vai resolver o problema, porque crime já é definido, capitulado em lei 8176 de 1991, é usurpação da União a mineração sem autorização. E o garimpo, nenhum dele tem autorização. Alguém falou, mas tem alguns garimpos que são legais, ilegais. Existe um certo verniz de legalidade em algumas situações, e que existe uma licença ambiental que está sendo discutida, inclusive alvo de muitas ações civis públicas, porque deu um verniz de legalidade para isso. E junto com o garimpo, assim como o Júlio colocou muito bem, vem uma série de outros crimes. Em Rondônia, por exemplo, estourou agora, né, esse mesmo pessoal que tem esse verniz de legalidade, que é chamado de Cogarima, é uma cooperativa que conseguiu uma licença guarda-chuva. Em cima dessa licença guarda-chuva, formada por uma cooperativa de garimpeiros, o pessoal vai fazendo o garimpo, mas tudo dentro dessa licença guarda-chuva, dentro dos seus polígonos, que são delimitados a montante de giral. E isso dá uma certa conotação, inclusive, nós não destruímos naquela região, a gente não costuma destruir balsa e nem draga, porque está se discutindo essa licença ainda, que o próprio Ministério Público está questionando, e nós também questionamos em grande parte, porque não existe essas condicionantes de recuperação, não existe essas condicionantes de uso de mercúrio e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, uma noção, eu estou falando em termos de Rio Madeira, exatamente, nós temos notícias, porque a gente não tem informação, que se a informação fosse, a gente era obrigado a agir, porque tem poder de polícia. Mas a gente tem uma informação de que existe o consumo de 50 quilos de mercúrio por semana em Porto Velho. É um volume enorme de mercúrio, isso é notícia, isso é relatório de inteligência. A gente não tem dados, porque mercúrio vendido oficialmente em Rondônia não foi vendido nem em grama, mas a quantidade de ouro foi absurda. Pode passar, por favor? Mais um slide. César, eu posso te interromper e pedir para a gente fazer a continuação da sua fala na segunda rodada das perguntas, porque acho que a gente tem muitos temas interessantes que você tocou aqui. E, inclusive, acho que se conectam muito bem com a apresentação dos demais panelistas, né? Tanto o senhor Júlio, quanto o general, quanto a senhora Rosa, falaram muito sobre como que a ausência de políticas sociais essenciais de atendimento a essas populações acabam resultando, muitas vezes, acabam propiciando esses crimes. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, e aí a gente tem uma evidência muito clara, como que as questões socioambientais, né, são profundamente interligadas. Não dá para a gente falar sobre preservação ambiental sem falar necessariamente sobre questões sociais, combate à pobreza e etc. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para perguntar ao senhor Júlio, a partir de uma perspectiva dos seringueiros, das populações tradicionais que habitam esses territórios, como incorporar essas vivências, como que incorporar as experiências de vocês, que estão historicamente na linha de frente ao combate a esses crimes, nas políticas públicas. Então, como que a gente consegue aperfeiçoar esse intercâmbio? E aí, em duas frentes, já adianto a segunda pergunta que eu gostaria de fazer também. Eu acho que, primeiro, na frente do desenvolvimento, como levar as considerações das populações dos territórios acerca do que é desenvolvimento. Porque podemos ter definições muito distintas, inclusive contraditórias. Já ouvi de uma liderança indígena de que o que a gente entende de forma geral como desenvolvimento, do ponto de vista deles, é destruição. Então, como que a gente chega ao modelo de desenvolvimento a ser realmente incorporado nas políticas públicas que leve em consideração os contextos sociais da Amazônia e das populações da Amazônia? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, no segundo momento, né, a segunda rodada, como também essas lutas históricas dessas populações podem ser incorporadas nas políticas de combate e punição aos crimes ambientais? Não, mas eu acho interessante, até estava anotando aqui enquanto o César estava falando e o general, notando algumas coisas, que eu acho que para nós, populações extrativistas da Amazônia, e agora a ONU está usando outra palavra que é comunidades locais, nós somos comunidades locais, sempre vai sendo
Mas a gente fica feliz por isso, porque nós somos comunidades locais, sim, de verdade. E os povos indígenas sabem que são os povos originários. Eu não sou originário, se olhar pela minha cabeça, ver que é de nordestino. Então, mas o nordestino veio para a Amazônia há muitos anos atrás, ocuparam a Amazônia também, muitos conflitos com os povos indígenas, mas eu sou originário dessa turma e tenho muito orgulho de dizer que eu sou da Amazônia, sou amazônida e vivo e dependo da floresta. Mas eu acho interessante porque essa conferência aqui, e às vezes parece ser uma coisa meio contraditória, e alguns amigos meus, companheiros meus, ficam me perguntando: que diabo tu vai fazer numa conferência que vai discutir mineração? O que vocês têm a ver com mineração? E eu falo o seguinte, porque se a gente não fala por nós, alguém vai ter que falar por nós. Então eu prefiro vir falar por mim, o que sinto de tudo isso. E a gente tem, nós do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, nós temos uma consciência muito forte de que há uma diferença grande do que é mineração e do que é garimpo. E aí eu acho que, eu não vou entrar nesse detalhe, porque me parece que o César ainda vai aprofundar ainda quando ele retornar novamente sobre essa questão dos dois comparativos. Quando nós estamos falando de mineração, nós estamos falando inclusive da água que a gente bebe, e aí ele tem a ver também com o garimpo, depois quando ele for falar. Quando estamos falando de mineração, tem a ver com esse copo, que nós estamos com ele na mão. E isso nós estamos falando de mineração, nós estamos falando de uma estrutura econômica organizada com problemas, é verdade. Ontem, por exemplo, até o que eu estou, está o pessoal de Brumadinho. E eu acho que isso é uma marca, talvez um fato histórico que nunca vai sair da nossa mente, e principalmente daquelas famílias que foram vítimas de tudo aquilo, e que as empresas têm responsabilidade muito grande de reparar o que aconteceu com Brumadinho, com Mariana e em outras regiões. Então, são coisas diferentes. Uma outra questão, outro tema muito importante para nós, e aí eu queria colocar aqui, por exemplo, a questão do agronegócio e a agricultura familiar. São dois componentes importantes no Brasil, na Amazônia, dentro da economia, que estão muito interligados. O agronegócio, quando se discute, está discutindo a questão, o que ele influencia na balança comercial e no PIB, e a agricultura familiar, nós estamos falando de quem produz alimento para colocar na mesa de todos nós. E aí é uma camada muito grande. Então são coisas do sistema produtivo e da economia que são muito importantes para a nossa discussão. Mas, por último, nós temos um outro tema que eu acho fundamental, e nesse nós estamos envolvidos de corpo e alma nesses últimos momentos, que é essa discussão sobre a bioeconomia. A bioeconomia, o governo brasileiro está tratando do Plano Nacional de Bioeconomia, nós estamos envolvidos nessa discussão da bioeconomia, e eu diria que a bioeconomia hoje está, podemos dizer, bioeconomia versus o chamado mercado de emissões, que é outra discussão muito séria, muito importante para a gente tratar, inclusive aqui. Por quê? Porque o tema da conferência é Amazônia e Novas Economias. Foi o que nós discutimos ano passado e que nós estamos voltando para discutir agora. E essas novas economias estão cada vez mais avançando na busca de encontrar novas economias. Tenho convicção, e nós defendemos isso, que a discussão sobre o garimpo é uma discussão que merece, e aí sim, tem que ter uma rede de atores e instituições comprometida de combater essa história do garimpo. O Brasil não aguenta mais, a Amazônia não aguenta mais. Então, o Exército Brasileiro, o Sistema de Segurança Nacional, o IBAMA, tem que realmente ter condição suficiente para poder enfrentar esse problema. Por quê? Porque o garimpo é tão criminoso do ponto de vista do entendimento geral, que até a cultura, a socialização de um garimpeiro que eu digo é aquele que está lá atolado na lama, aquele que é o garimpeiro, porque a riqueza dali não fica com ele.
Aquela riqueza vai ninguém sabe nem para onde. Agora, aquele ser humano que está ali, atolado na lama, ele se desvincula de uma tal forma da sociedade que passa a não ser, do ponto de vista correto, parece não ser mais um ser humano. Então, o garimpo é uma coisa muito cruel, é uma coisa absurda. Eu tenho um amigo meu, lá em Santarém, do Projeto Saúde e Alegria, o Eugênio, que é médico, ele estava, quando foi feita aquela operação do Yanomami, ele disse o seguinte: se o governo brasileiro acha que resolveu o problema dos esse problema, não resolve, porque aquele garimpeiro foge dali, vai para outra região, principalmente para as cidades pequenas da Amazônia, que estão isoladas, população pequena, vão para aquela cidade, vão se envolver com a prostituição, vão prostituir, vão procurar outras formas de entrar em outros garimpos, em outra região, e começar a explorar. Então, a gente precisa combater fortemente essa forma. Eu diria que o nosso trabalho, quando nós começamos há 40 anos atrás ainda, na figura de uma pessoa muito importante nesse processo, que nos conduziu para isso, que me ajudou muito na minha formação do entendimento como uma pessoa não só sindicalista, mas também preocupado com a defesa da nossa Amazônia, aí tem essa ligação, o ambientalismo com a questão do socioambiental, que essa foi uma palavra depois, que foi o Chico Mendes, que há 40 anos atrás ele dizia que o desenvolvimento da Amazônia teria que passar pela necessidade que tinha de ver e proteger a tradição e a forma de vida das populações que na Amazônia vivem. E aí isso era 40 anos atrás a gente discutia isso aí. E se hoje nós temos, como a nossa companheira Rosa falou, sobre a questão da quantidade de territórios protegidos que nós temos hoje, territórios com apoio inclusive do Funbil, são muito grandes. E quando a gente faz um comparativo, aonde é que estão os territórios mais bem cuidados, são aqueles que tem gente que estão lá naquele território, mas que recebe algum tipo de políticas públicas que traga para ele dignidade, para ele entender de que vale a pena ele morar ali. Porque se ele não tiver a escola para o filho, se ele não tiver uma política de saneamento, que é isso que nós estamos levando para essas comunidades, se ele não tiver uma política de valorização do produto que ele coleta lá, seja a castanha, o açaí, o andiroba, o que ele coletar, se ele não conseguir vender pelo preço que ele considera, pelo menos, justo do ponto de vista dele, para comprar o alimento, para sustentar a família, ele não se sente feliz naquele território. Ninguém se sente feliz em território nenhum, só porque tem floresta, porque tem água, não. Eu tenho que ter tudo isso, mas eu também preciso ter outras coisas que faz parte da vaidade humana. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente, e eu acho que a gente precisa separar muito. E eu quero aqui agradecer profundamente a importância do IBRAM convocar esse tipo de conferência, esse tipo de debate, porque discutir e debater novas economias na Amazônia, para nós, é muito importante. E eu encerro dizendo que eu diferencio muito entre mineração, entre agricultura familiar e agronegócio, e eu acho que o agronegócio e a agricultura familiar não tem nada a ver comparar com a mineração e garimpo, porque são coisas diferentes. O agronegócio é muito importante, como a agricultura familiar também é muito importante, mas esse outro debate sobre a bioeconomia e o mercado regulado, que é mercado de emissão, que hoje essa grande discussão dos projetos de crédito de carbono em comunidades de povos indígenas, em comunidades tradicionais, esse é o grande desafio, e a nossa população está realmente maluca sem entender o que está acontecendo. Então eu acho que esse é o desafio, essa conferência pode muito bem aprofundar esses debates. Perfeito. O senhor Júlio aí já deu uma ideia sobre um outro excelente painel que poderia, né, ser organizado numa próxima edição sobre os impactos do mercado de carbono e a necessidade de participação das comunidades e dos povos da floresta, inclusive no próprio design do mercado em si, do marco no Brasil, né, não só no resultado final, no processo de consulta. Bom, quero aproveitar a oportunidade também para pedir para a senhora Rosa, a gente vem falando aqui, tem uma série de evidências científicas, já os nossos próprios órgãos emitem uma série de relatórios que apontam para uma relação positiva. Claro.
eu esqueci, me empolguei tanto com essa questão do mercado, mas eu acho que um desafio grande que nós temos é o seguinte: o que nós vamos esperar de uma COP30 o ano que vem na Amazônia? Eu acho que esse é o grande desafio, e talvez essa conferência pode nos trazer muito subsídio, muita sugestão, muita orientação, porque aqui nós estamos representados pelos povos indígenas, comunidade local, mas também nós estamos com a comunidade científica, o setor empresarial desse ramo. E eu acho que a COP30, o ano que vem, ela vai ser um desafio muito grande. Ela não pode ser um palco político para os políticos virem aqui para Belém e querer se gloriar de uma conferência tão importante que o mundo inteiro vai vir para cá. Então, nós temos esse desafio sobre a COP30. E eu acho que aí o grande debate é como é que os acordos climáticos, que vem desde Copenhague, que faz muitos anos, passou por Paris e por outros países do mundo, e até agora os acordos climáticos não conseguem entrar em funcionamento. Eu acho que esse é um desafio. A COP30, o ano que vem, ainda vamos estar com esse gargalo de que os acordos climáticos ficam só na conversa, mas não tem operacionalidade. Aí eu acho que é o desafio de uma COP que vai acontecer agora. Nós tivemos o problema agora da COP da biodiversidade na Colômbia, que não se chegou a acordo nenhum, apesar de que Montreal avançou bastante. Eu tinha muita esperança que na Colômbia a gente pudesse avançar muito nessa questão da COP da biodiversidade, aonde esse debate sobre a bioeconomia tivesse muito claro dentro dos acordos de convenções entre todos os países aqui presentes, porque esse é o grande desafio para nós. Então, eu acho que o grande desafio dessa nossa conferência aqui e do IBRAM é o que nós podemos trazer de substância para um bom debate da COP30. Perfeito. Gostaria agora de passar para a senhora Rosa, pedir para ela detalhar um pouquinho mais sobre como a importância de fundos como o FUNBio, né, para manter essas áreas de proteção. A gente tem uma série de relatórios, uma série de estatísticas, de dados governamentais que comprovam a relação positiva entre a demarcação de terras, territórios protegidos e a redução dos índices de desmatamento. Né? Então, qual o papel de fundos de organismos como o FUNBio no que se refere à manutenção desses bons resultados? E depois eu ainda vou aproveitar a oportunidade para que o César possa falar dos resultados positivos do PRODES. Obrigado pela pergunta, Beatriz. Os fundos ambientais têm um papel fundamental, não só no Brasil, mas globalmente. Hoje são 161 fundos ambientais em todo o planeta. O FUNBio é um mecanismo financeiro. Nós viabilizamos recursos adicionais aos recursos orçamentários dos governos brasileiros. A gente não trabalha, o FUNBio não trabalha com recursos de orçamento. O nosso papel é trazer recursos adicionais, não só de fundos multilaterais, bilaterais, mas da filantropia internacional e nacional e também de obrigação legal do setor privado brasileiro. Esses recursos são fundamentais para apoiar o orçamento de investimento nessas terras protegidas. Né? Esse faz uma diferença enorme. Nós achamos que o valor deveria ser muito maior do que é aportado dos fundos multilaterais e bilaterais. Falando no programa ARPA somente, entre 2008 e 2020, o programa deixou de emitir uma quantidade de CO2 equivalente a um ano da aviação doméstica norte-americana. Esse é um valor gigantesco. Se isso fosse comercializado, o que traria para apoio às unidades de conservação seria muito mais do que nós temos hoje. Então, o investimento que se faz é muito pequeno comparado aos benefícios que isso traz. Não só da questão de emissão de CO2, de evitar a emissão de CO2, mas também do investimento, como foi dito aqui pelo Júlio, nas comunidades, para que elas tenham um desenvolvimento e uma qualidade de vida que façam que elas permaneçam nessas áreas, porque são elas que realmente conseguem manter a integridade do território. As unidades de conservação e as terras indígenas na Amazônia são enormes.
são de ordem de milhões de hectares. Se não houvesse essa população protegendo essas áreas, o desmatamento seria muito maior. Hoje nós sabemos que o desmatamento é muito maior em áreas que não são destinadas, áreas terra de ninguém, se você puder falar assim. E é isso que a gente precisa fortalecer, essas áreas que são ocupadas por populações que as mantêm em pé e as unidades de conservação, as terras indígenas, que precisam desse apoio, e os fundos ambientais têm esse papel importante, porque nós somos privados, nós temos uma agilidade maior, nós não temos uma restrição de pessoal, como muitas vezes o governo tem. Então, tendo recurso, a gente consegue aplicar, e o nosso propósito é aplicar em políticas públicas. Uma empresa de mineração que tem uma obrigação legal a cumprir, não tem uma vocação para apoiar uma unidade de conservação, para contratar um plano de manejo, para comprar botas e bonés para os servidores. Então, o Fundim faz esse papel de investir esses recursos de obrigação legal, muitos deles da mineração, do petróleo também, em políticas públicas de conservação, de apoio às economias locais, de apoio às terras indígenas e aos povos indígenas. Eu acho que essa é a importância dos mecanismos financeiros que são os fundos ambientais. Muitíssimo obrigada, Rosa. Bom, agora eu gostaria de direcionar uma pergunta para o general Costa Neves. Gostaria de perguntá-lo, general, como as Forças Armadas vêm atuando no que se refere ao combate a esses crimes, considerando que essa não é necessariamente a função prioritária das Forças Armadas, mas que as Forças Armadas têm um papel fundamental no combate a esses crimes, e como também as Forças Armadas atuam no Brasil atualmente no que se refere à preservação do meio ambiente, que acaba que são duas áreas de atuação que são correlatas. Obrigada. Bom, eu queria deixar muito claro o comprometimento do Exército Brasileiro com a preservação do meio ambiente, do apoio aos povos originários e aos agora comunidades locais. Ótimo. O Exército Brasileiro, o comandante do Exército, em suas diretrizes para todos os militares, é muito claro nesta veia. E também eu vou até aproveitar uma fala do ministro Jungmann, quando ministro da Defesa, comentando que as instituições militares são instituições que preservam muito o meio ambiente, uma das que mais preservam o meio ambiente. E uma parte dessa frase dele que foi que está na cultura da nossa organização esse respeito ao meio ambiente, respeito aos povos originários e às comunidades locais. Bom, o Comando Militar da Amazônia, eu gosto de dizer que nós temos 5 vocações estratégicas. Primeiro, defesa da pátria, que é a nossa missão princípio previsto no artigo 142 da Constituição. Mas nós temos também o combate aos crimes transfronteiriços, transnacionais e os crimes ambientais na faixa de fronteira, aquela faixa de 150 quilômetros a partir da linha de fronteira. Nós temos a proteção e o apoio aos povos originários, e nós temos o compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa região, além de colaborar com o desenvolvimento regional por intermédio, por exemplo, do nosso grupamento de engenharia. Nós temos batalhões de engenharia em toda a Amazônia para fazer essa cooperação. Então, o combate aos crimes ambientais é uma ação subsidiária do Exército, previsto na Constituição e na Lei Complementar 97, 117 e 136. Mas na Amazônia é imperativo que nós tenhamos uma coordenação muito grande com todos os órgãos de Estado. Então, nós apoiamos e trabalhamos em coordenação com as agências de nível nacional, estadual e às vezes até de nível municipal, que tem acontecido muito lá em Rondônia e no Acre, com as nossas tropas que estão ali. Então, nós coordenamos, nós verificamos os nossos esforços e as nossas demandas de todos os órgãos, para que possamos trabalhar em conjunto. Eu tenho a plena convicção que aquele ditado popular,
que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, na Amazônia é fundamental. É imprescindível que as instituições colaborem entre si para obter bons resultados. E esses resultados têm sido muito significativos ao longo do tempo. Eu queria destacar a operação que nós estamos fazendo na terra indígena Yanomami, que fizemos na Caripuna, lá em Rondônia, e também no Vale do Javari, que são 3 áreas muito relevantes. As nossas operações na faixa de fronteira esse ano, eu considero que os resultados foram excepcionais. Em termos de resultados palpáveis, nós estamos falando em números na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, de prejuízo às atividades criminosas, multas implementadas e lucros cessantes a essas organizações que cometem crimes ambientais. Nós já fizemos mais de 490 patrulhamentos de fronteira, mais de 50 operações interagências de grande vulto. E eu volto a reforçar a importância desse termo, interagências. Nós trabalhamos de forma coordenada. Eu falei inicialmente da anomia estatal, e uma das formas de se suplantar esse desafio é a coordenação de esforço de todos nós. Dos 20 mil homens e mulheres que eu tenho no Comando Militar da Amazônia, 17 mil foram empregados em operações na faixa de fronteira. Então, outra vez reforçando que é um comando militar operacional dedicado à nossa fronteira. Em termos, vamos ver aqui alguns resultados. Este ano nós tivemos a apreensão de mais de 4 toneladas de pasta base de cocaína. Olha esse número. Mais de 1,5 tonelada de skunk, né? Aqui, maconha, o pessoal aqui chama de skunk. Fizemos a apreensão de mais de 200 quilos de mercúrio. Ou seja, esse mercúrio é o que estaria contaminando os nossos rios, que estariam contaminando os nossos peixes, que iam comprometer a saúde dos povos originários, das comunidades locais. Mais de 110 mil toneladas de cassiterita apreendida também do garimpo ilegal. Mais de 200 dragas de garimpo que foram retiradas de circulação. Isso, volto a dizer, é um esforço coordenado entre todos nós. Eu gostaria só de falar um pouquinho sobre essa operação que nós estamos fazendo na terra indígena, lá em Yanomami. Nós temos mais de 2.500 ações realizadas, mais de 1.000 horas de voo realizadas. E só para a gente ter uma noção, né? Porque número a gente fala que pode ser para lá ou para cá. O ano passado, nós voamos, as Forças Armadas voaram na terra indígena Yanomami, foi o maior esforço aéreo da história da Força Aérea. Então, às vezes o pessoal fala, poxa, mas será que o Exército, as Forças Armadas estão comprometidas com a segurança no Yanomami? Eu acho que é um termo que coloca bem. Um outro número é que nós fizemos no ano passado, na terra indígena Yanomami, a maior operação de transporte de carga militar da América Latina. Na história militar da América Latina não tem nenhuma operação que seja maior do que essa. Então, só ali na terra indígena Yanomami são 220 milhões de prejuízos, resultados tangíveis, mais de 135 pessoas presas, a destruição de mais de 40 pistas de pouso que são utilizadas ilegalmente pelo garimpo ilegal, lógico, destruição de 20 aeronaves, redução de 96% de abertura de novos garimpos, comparando com 2022. No mês de setembro agora, nós tivemos 0 alerta garimpo. 0 alerta garimpo na terra indígena Yanomami. Isso obviamente é uma coisa muito favorável. Montamos 3 bases na terra indígena adicionais para nós operarmos interagência, então, a Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA, DICEI, todos os órgãos envolvidos na proteção dos Yanomamis. E além, obviamente, de fornecer, perfurar poços de água para as comunidades indígenas. Então, nós estamos falando aí de mais de 360 acampamentos de garimpo ilegal sendo desativados, mais de 110 mil litros de combustível utilizado no garimpo também sendo destruído. E, só para fechar, eu sei que o tempo vai apertando, mas eu não posso deixar de colocar uma faceta do Exército Brasileiro na Amazônia. Ao mesmo tempo que nós somos o braço forte que trabalha com
que trabalha em interagências para a proteção do meio ambiente, que defende as nossas fronteiras, nós temos também esse aspecto de mão amiga. A mão amiga é relacionada às atividades que nós fazemos em benefício da nossa população. Então, sempre que eu faço uma operação em coordenação com os órgãos, eu também faço uma operação de o que nós chamamos de ação cívico-social, que é levar assistência, levar serviços à nossa população indígena, às populações locais. Então, esse ano nós fizemos mais de 100 ACIS, de grande dimensão. Este ano, o Comando Militar da Amazonas fez mais de 57 mil atendimentos médicos aos povos originários. Isso é um número muito grande, principalmente considerando que isso é uma atividade subsidiária nossa. Também trabalhando muito em termos de diplomacia militar, em coordenação, fazer coordenação com os países lindeiros para que nós tenhamos uma integração cada vez maior de inteligência e operações espelhadas. Ou seja, nós fazemos do nosso lado e eles fazem do lado dele, para evitar aquele efeito balão, né? Você aperta aqui, corre para lá, aperta lá, corre para cá. Então essas operações espelhadas também têm um resultado muito grande. Além dos nossos pelotões especiais de fronteiras, muitos deles em terras indígenas, que vivem em uma harmonia muito grande e que levamos o apoio e assistência aos povos originários e também combatem os delitos transfronteiriços ambientais. Para ser rápido, desculpa. Muito obrigada, general, pelas suas explicações, pelos dados super impressionantes. Eu gostaria de fechar essa nossa primeira e última rodada de perguntas, porque eu gostaria de reservar os 10 minutos finais para as perguntas da audiência, com uma pergunta para o César e dar também a oportunidade de você continuar a sua apresentação sobre os dados do IBAMA, aproveitando que ontem nós tivemos, né, uma notícia muito positiva sobre o PRO10, no que se refere ao combate ao desmatamento. Eu gostaria de te perguntar, César, sobre... da sua perspectiva como superintendente do IBAMA, nós sabemos já, né, que quando há a possibilidade dos órgãos de fiscalização, dos órgãos ambientais, enfim, de todo o aparato estatal realmente trabalhar de forma eficiente, a gente tem resultados positivos no que se refere ao combate a crimes, no que se refere à redução do desmatamento e assim por diante. Então, na sua perspectiva, quais são as condições ideais, os elementos ideais em termos normativos, em termos de pessoal, em termos de recurso, que são fundamentais para que o IBAMA possa continuar com esse trabalho que vem dando frutos positivos? Beatriz, só uma informação, essa é a terceira vez que eu exerço a superintendência no IBAMA. Eu fui superintendente do Estado de Rondônia de 2008 a 2012 e depois fui superintendente no Amapá de 2013 a 2015 e fui nomeado no ano passado. Que a mudança de chave foi extremamente importante e é inegável. Por mais que existam pessoas que contradigam, mas a Terra já foi, inclusive, plana, deixou de ser redonda, um passado bem recente. Né? Então, quer dizer, que a chave virou, claro, 2022 nós tínhamos 13 mil quilômetros de desmatamento no país. Baixou, teve uma redução de 50%, agora 30%, óbvio que foi a perspectiva do governo, o político do governo. A política é muito importante nesse sentido. Eu falo e ressalto que eu fui superintendente 3 vezes, porque eu nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida. Todas as outras vezes em que eu exerci a superintendência, 4 anos da primeira vez, 2 anos da segunda vez, o que mais me faltava era dinheiro. Hoje, não me falta dinheiro para o poder administrar, não me falta estrutura. Hoje está me faltando o que fizeram um desmonte, que durante 7 anos desmontaram o IBAMA. Eu tinha 400 servidores, hoje eu tenho 70. E o servidor, ele não brota da gaveta. Vamos imaginar que o Congresso hoje ele resolva que vai fazer um concurso decente para o IBAMA, vai abrir 3 mil vagas para o IBAMA, que precisa mais do que isso, mas digamos que ele abra 1.500, que tem essa vontade política de fazer, entre ele aprovar no Congresso esse concurso e entre assumir o primeiro servidor para fazer seu primeiro parecer, fazer seu primeiro auto de infração, são 2 anos. Então, quer dizer, esse é um problema que vai ser resolvido no mínimo com 2 anos. Eu não sei nem se a gente tem tempo para resolver isso. Mas em estrutura, mas a gente tem feito porque o IBAMA tem uma grande vantagem. Não é um trabalho abnegado, claro que não. Eu entrei no IBAMA, o IBAMA é a terceira melhor carreira do Executivo, era o terceiro melhor salário do Executivo. Hoje está em 65º, alguma coisa. E é óbvio que foi isso que foi
muitos servidores faleceram, aposentaram, buscaram outra carreira, e assim não só o IBAMA, o ICMBio também tem a carreira exatamente a mesma, né? No mesmo concurso que eu fiz, eu imagino que a doutora também tenha feito, né? Porque era a terceira, só existiam duas carreiras melhores, uma que era a Polícia Federal, era ser perito e delegado da Polícia Federal e trabalhar no Judiciário, mas o outro menor salário era do IBAMA. Então, essa política de desmonte, ela leva um tempo maior. E, obviamente, que um governo de 2 anos, 1 ano e meio, não vai conseguir resolver isso no estado de dedo, porque aí vira mágica. E mágica é truque. Todo truque é enganação, né? É óbvio que existe um tempo maior, e quando se desmonta alguma coisa, reformar é muito mais difícil que construir. Às vezes é mais fácil você demolir tudo e começar tudo de novo do zero, né? Para você ter uma estrutura, talvez até um pouco melhor. O IBAMA vem reestruturando. Eu quero enaltecer o trabalho, né, do presidente Rodrigo Schinck, que ele foi muito importante nesse processo. Esses números que foram atingidos foi muito do trabalho dele. Ele tem uma política, uma visão muito importante, não só sobre o meio ambiente, mas na parte administrativa. Claro, a peça fundamental nisso tudo, porque o IBAMA não é uma estrutura, o IBAMA não é carro, o IBAMA não é prédio, o IBAMA é gente, é feito de servidores. E os servidores, não existe servidor mais abnegado, mais dedicado do que no IBAMA, no Serviço Público Federal, eu não conheço, né? Lógico, ele foi o servidor do IBAMA, foi o agente responsável principal por essa mudança. Mas estrutura e dinheiro hoje não falta. Muito obrigada, César. Eu gostaria agora de abrir para as perguntas da audiência, lembrando que vocês podem enviar perguntas diretamente pelo QR Code. Então, eu já recebi algumas perguntas aqui, não há uma indicação de um painelista para responder, então vocês podem ficar à vontade de responder da maneira como vocês, se vocês se sentirem confortáveis. Então, o Arthur Bernardo pergunta: como a sociedade civil pode contribuir para a proteção desses territórios? O José Evando pergunta qual o método econômico sustentável, viável e urgente para reduzir a mineração no estado do Pará. E outra pergunta do Arthur também: quais são as consequências econômicas e sociais dos crimes ambientais para as comunidades locais? Então, se algum de vocês se sentir confortável para responder sobre contribuição da sociedade civil para a redução desses, para a proteção desses territórios e consequências econômicas e sociais dos crimes ambientais, fica aqui o convite. Eu gostaria só de tentar responder a segunda, que fala sobre a mineração, né? Assim, eu imagino que quem perguntou, o senhor Arthur, eu imagino que o senhor Arthur falou sobre o garimpo. Porque a mineração é uma atividade lícita, uma atividade licenciada e tem todo o seu processo. Agora, que ele perguntou qual seria a possível viabilidade de mudar a questão do garimpo. Eu acho que tem, assim, eu gostaria só de dar uma informação para tentar quebrar um paradigma, que todo mundo acha que o garimpeiro é um coitadinho, né? Que é com atividade ruim, porque ele vive na lama, trabalha na lama, lá e tal. Uma cozinheira de garimpo tem um salário de R$15 mil por mês. Um operador de máquina do garimpo, R$20 mil por mês. Uma dragazinha, a draga mais comum, a draga mais barrelinha do mundo, aquela draguinha que você vê assim, a mais feia que você achar do Rio, ela custa uns R$100 mil para você montar ela. E uma balsa, né? A gente chama de balsa. E uma draga, ela tem um custo de 3 a 5 milhões. Então, assim, às vezes, porque a gente tem a impressão, né, que talvez, me desculpe se eu interpretei a pergunta errada, de forma equivocada, mas assim, a gente às vezes, ele é um coitadinho, ele está sobrevivendo. Não. Isso não é negócio de gente pequena, não, isso é negócio de gente grande. Né? Uma balsa R$100 mil, uma draga de 5 milhões, um salário de R$15 mil por mês, um salário de R$20 mil por mês, tem coitadinho nessa história não. Aí é todo mundo gente grande, tá? E a gente às vezes é levado por essa impressão, pelos vídeos, pelas mentiras que são apregoadas, né? Que aquilo ali é um bando de coitadinho. Eu só não sei se... Agora, óbvio, você para oferecer um salário compatível para mudar a vida de um cara desse de R$15 mil ou R$20 mil de salário, se oferecer isso, nem se for meu emprego ele vai querer. Ele fala, não quero continuar no garimpo, não quero seu emprego, não. Ele vai querer ganhar metade do que ele ganha. Se eu puder falar sobre a perspectiva da sociedade civil, eu acho que a sociedade civil, que ela pode mais ajudar é valorizar esses espaços
de preservação, esses espaços comuns que são nossos. Esse é um benefício da população brasileira. E reconhecer e valorizar esse espaço é a coisa mais importante que a sociedade civil pode fazer. Eu acredito que nós, como nação, como sociedade organizada, talvez o primeiro passo é nós termos estipular, temos uma política de desenvolvimento para a Amazônia. Ou seja, nós sabemos o que nós queremos da Amazônia, até onde nós podemos ir na Amazônia, até onde nós não podemos ir na Amazônia, e nós temos que ouvir toda a nossa sociedade, diversos setores da sociedade, e que nós possamos alinhar desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente e valorização do ser humano que aqui vive, que aqui protege a sua área. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Uma coisa que eu percebo que é um grande ressentimento do amazônida é de que muito se fala sobre a Amazônia, mas pouco se fala do amazônida. As soluções para os grandes problemas da Amazônia necessariamente têm que passar pelo amazônida. Por quem vive aqui, por quem protege as suas unidades de conservação, etc. Uma das formas de se valorizar, como a senhora disse, as terras protegidas, é também, nós temos o pagamento dos serviços ecossistêmicos da floresta em pé. Isso também evita a cooptação para crimes organizados, para o crime organizado, para atividades ilegais nas nossas fronteiras. E é um termo que tem sido muito usado ultimamente, é um termo que acho que traduz muito bem o pensamento importante para nós, que é a tal de sociobioeconomia. Então, nós levamos todos esses vetores, né? Os irmãos nobres têm falado muito sobre isso, né? A utilização dos conceitos da Revolução Industrial 4.0 na Amazônia. E também uma coisa muito importante, que é a valorização do conhecimento dos povos originários e da experiência de quem tem atividade econômica aqui. Nós temos uma cadeia de produção com valor agregado, de forma que nós mantenhamos as pessoas na ponta da linha muito bem assistida pelo Estado brasileiro e que possam viver dignamente do trabalho que executam, da preservação do meio ambiente que realizam. E o outro aspecto é também, nós como sociedade, nós temos uma integração cada vez maior de todos aqueles que labutam, que trabalham para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável da nossa região. Nosso reloginho está quase dizendo parou, né? Mas eu só queria dar um exemplo aqui, ouvindo o general fazendo essa fala muito interessante. Quando, em 89, nós fomos fazer a discussão para a criação da primeira reserva extrativista, que é a reserva Chico Mendes, no Acre, nós fomos para Brasília, lá o governo, o presidente era o Sarney, o presidente Sarney, e nos deu a missão para o general, chefe do SMI na época, para sentar com a gente, porque nós tínhamos que fazer o mapa para ele. Eu, Osmarino, o Raimundão, toda a liderança daquela região. Nós tínhamos que desenhar o mapa para o general olhar e dizer que estava tratando de área de fronteira. Brasil, Peru ali do lado, e nós naquela briga danada, um clima tenso, uma guerra maluca, do lado o desmatamento, do outro lado os seringueiros resistindo, e nós fizemos aquele desenho. Entregamos. E ainda tentando convencer o general de que a gente precisava que ele nos ajudasse a convencer o presidente de que aquela reserva teria que ser criada. Mas o general não saiu convencido daquela ideia, mas foi conversar com o presidente, não para dizer que era interessante, mas que o presidente precisava pensar bem. Fernando César Mesquita, que foi o primeiro presidente do IBAMA, foi que, muito amigo de Sarney, viajando para Nova York, o Sarney perguntou para ele, não ficou só convencido também com o conselho do general, conversou com o Fernando César Mesquita, e o Fernando César Mesquita disse, olha,
presidente, o senhor não vai perder nem vai ganhar nada. A onda ambiental está muito forte no mundo inteiro. Eu acho que o senhor assinar isso aí, eu acho que vai ser muito bom para o seu governo. E foi assim que aconteceu. O general também se convenceu e o governo se convenceu e assinou a primeira reserva. É 970 mil hectares de floresta. Há alguns anos ela vem aparecendo nas páginas de jornal como a unidade de conservação mais desmatada. Mas nós estamos lá com mais de 900 mil hectares de floresta lá protegida, porque lá tem mais de 1.500 famílias que cuidam dessa floresta. Estou dando só esse exemplo, porque eu entendo que dentro dessa pergunta, como a sociedade civil pode contribuir para proteger os territórios, eu tenho muita convicção de que a proteção da Amazônia, da nossa floresta e da nossa biodiversidade, se não for uma corrente de união e de força entre o governo federal, os órgãos de governo federal, o sistema de segurança nacional e as comunidades locais e os povos indígenas, a gente não consegue proteger. Agora, se o sistema de segurança, de proteção, de comando e controle achar que vai resolver sozinho e que as comunidades locais não têm que se meter, eu acho que também não consegue avançar. Por isso que eu entendo que a sociedade civil, ela tem um papel muito importante de ajudar no processo de proteção da nossa biodiversidade amazônica e dos nossos territórios. Digo isso para encerrar minha fala, que já só tem um minuto ali, digo isso porque nós não defendemos a floresta porque achamos ela bonita. Nós defendemos a floresta porque dela nós dependemos. Então, quem depende de um espaço, aí realmente briga para defender aquele espaço, que ele depende dele para continuar sobrevivendo e existindo. Nós nunca vamos ser populações tradicionais, nunca vamos ser extrativistas se a gente não tiver a biodiversidade para a gente explorar. É por isso que a gente entendemos que a sociedade civil tem um papel muito importante nessa tarefa. Muito obrigado. Perfeito, com essas palavras acho que a gente encerra nosso painel. Muito obrigada a todos os painelistas, foi um excelente debate e ficamos para os próximos. Obrigada também à audiência, principalmente por nos acompanhar até aqui.